passagem que eu vou ler hoje está lá em Marcos, os 10, a partir do 46. Que é uma passagem bem conhecida já por nós, né? Que fala do cego de Jericó. Amém? Fala assim: depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com o seu discípulo e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que clamassem, e chamaram o cego, lhe disse-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando a si a sua capa, lançou de si a sua capa, levou-se e foi a ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego disse-lhe: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vá, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Louvado e exaltado seja o Senhor. Eu estava vendo aqui essa passagem deste cego, né? Eu fico imaginando. Imagine o sufoco desse cego, sem poder enxergar, sem saber o que acontece ao redor, porque não é fácil. A gente sabendo o que já está acontecendo, a gente já não crê, a gente vendo, a gente já não crê, as pessoas falam para a gente ainda duvida. Imagine esse cego, sem ver, só ouvindo. Acredito eu que ele jogado, como fala aqui, né, na rua, mendigando pão, mendigando o que comer, mendigando água, e só os burburinhos na rua, só aquele converseiro, e ele tentando entender, porque a gente, não sei vocês, mas eu tanto entendo pelo ouvido como por ver. Muitas vezes é muito mais fácil eu entender vendo do que ouvindo. Eu sou muito visualista. E eu fico imaginando esse cego aqui pelas ruas, né? Perambulando, rua acima, rua abaixo. E ouvindo só o comentário. Talvez ele escutasse falar: fulano passou aqui e foi curado. A mulher que vivia na caverna, não sei quantos anos, que tinha um fluxo de sangue, que era isolada do mundo, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Aí eu imagino, eu pensava assim: nossa, a mulher tocou e foi curada, mas para ela tocar, ela teve que enxergar. Eu não enxergo. Como que eu vou tocar? Não tem como. Porque até mesmo que se eu for para uma multidão sem enxergar, o povo vai me empurrar e eu vou cair. Talvez ele ouviu falar daquela passagem também, que os amigos pegou aquele que era acamado, desceu por cima do telhado. Ele deve ter pensado: também não tenho amigos. Como que eu vou fazer? Qual vai ser a minha reação? Qual vai ser a minha atitude? E ele devia escutar essas histórias, né? Porque como a gente escuta, eu acredito que naquela época também. E eu fico imaginando, fecho os olhos e fico imaginando aquele cego na rua, sofrendo, mendigando e ouvindo isso. E acredito eu que ali foi nascendo no coração dele. E ele deve ter começado a imaginar como que ele faria se ele encontrasse Jesus.
Acredito eu que ele devia ficar fantasiando o rosto de Jesus, né? Pensando, a mulher tocou. Não vou conseguir tocar porque eu não enxergo. Então eu posso tocar em qualquer pessoa. Quem vai me garantir que é Jesus? Aí já entrou dúvida no coração dele. Amigo, qualquer pessoa pode me levar e dizer que é Jesus, chega lá e não ser também. Eu ir pelo caminho errado. Eu fazer a coisa errada. E aí? Como que eu vou fazer? Eu fico imaginando esse cego. O desejo no coração de ser curado, mas a dificuldade de se aproximar de Jesus. E muitas vezes nós temos essa dificuldade de nos aproximar de Jesus. Devido à luta, devido à dificuldade, os pastores até oram, até profetiza, mas nós ficamos igual esse cego aqui. Igualzinho. Botamos muitas dificuldades, muitos obstáculos para a promessa de Deus chegar. O pastor até fala para você assim, vai, ó, Deus fala que é contigo, Deus fala para você esperar, que Deus está abrindo a porta, ó, Deus fala para você acalmar, que Deus está fazendo, olha, Deus fala que está no controle. E muitas vezes nós ficamos pensando, mas como que Deus está no controle? Mas essa situação não sai do lugar, já está com 2 semanas, com 3, com 1 mês, com 1 ano, que estamos na mesma situação, que estamos no mesmo barco. Esse cego aqui devia pensar isso, não era diferente. Acredito eu que passou anos, e esse cego assim. Porque a Bíblia não fala quanto tempo era, se ele nasceu cego, se ele tinha família, se ele não tinha. Só conta a história. Mas o que me tira de lição daqui? A perseverança dele. Ele foi persistente, mesmo com dúvida. Mesmo ele aqui. Aí você vai falar assim, nossa pastora, como você sabe que ele tinha dúvida? Porque se você ler aqui, ele tinha uma capa. Se atentaram na capa? Eles tinham uma capa. E essa capa pode significar na nossa vida várias coisas. Várias dificuldades. Vários empecilhos da nossa vida. Aí eu vou e pergunto, Deus vai e pergunta para mim e para você assim. Qual é a sua capa? Qual é a minha capa? O que me impede de deixar Deus agir na minha vida? O cego aqui sabia. Talvez fosse a visão, talvez fosse a dificuldade de querer enxergar Jesus e não conseguir. Tanto é que a gente leu aqui no versículo. Que ele, no versículo 50, fala assim, e ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi com Jesus. Quer dizer, ele teve que tirar a capa. Não foi Jesus que foi lá. Outras passagens declaram Jesus, né? Jesus estava passando, Jesus foi até lá, que no caso de Marta, que no caso de Maria, muitos lá na Bíblia, que Jesus vai até a casa, que Jesus não foi. O cego teve que deixar. Tanto é que fala, ele largou a sua capa e foi. Ele foi persistente. Ele insistiu, eu quero. A partir do momento que ele largou a capa, aí ele se tornou um novo homem. Aí ele começou, agora eu vou atrás do meu milagre. Agora eu vou atrás da minha cura. Se Jesus curou a mulher de fluxo de sangue, se Jesus curou os 10 leprosos, aí começou. Acredito eu que quando ele começou a rever todas as histórias de Jesus, começou a nascer no coração dele fé. Começou a nascer fé. E assim, irmãos, era o que Deus ministrava no meu coração. Nós não podemos esquecer do que Jesus já fez para nós. Quantos milagres, quantas vitórias nós não já tivemos na nossa vida. Se a gente for contar aqui, é como eu brinco sempre. Se tem pessoas que têm assunto para conversar, é crente. Crente, quando começa a conversar, não para mais.
Porque começa a contar o que Deus fez, começa a contar o que Deus fez com o outro, começa a falar da palavra e não acaba mais. É assunto que vira dia e noite. Eu tiro aqui, quando o culto acaba, ninguém vai embora. Fica um conversando com o outro e não acaba assunto. Vai que vai. E do mesmo jeito, eu acredito que era esse cego aqui. Devia passar um filme na cabeça dele. Ele não enxergava, mas o filme eu acredito que ele ficava imaginando. Quando ele, o que ele ia fazer? Como que ele ia fazer para ser curado? Como ele não enxergava, ele começou a gritar. Por que ele gritou? Eu meditando hoje também, né? Acredito eu que ele começou a gritar para que ele não fosse enganado. Por isso que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí você vai falar assim: nossa pastora, mas precisava gritar? Precisava. Muitas vezes precisamos pedir socorro. Que foi o que o cego fez. Para quê? Para que a gente não seja enganado. Mas você vai falar assim: ah pastora, mas não ser enganado quem? Pelos outros? Não. É por nós mesmos. Se tem uma pessoa que adora se enganar, somos nós mesmos. Com as nossas próprias atitudes. Nós mesmos nos enganamos. Nós mesmos costumamos nos fantasiar. Nós mesmos costumamos nos colocar obstáculo na nossa frente. Como assim? Nós colocamos dificuldade em tudo. Dificuldade em orar, dificuldade em procurar um emprego, dificuldade em dar passos. Sempre vai ter aquele medo. Sempre vai ter aquilo na nossa vida que vai nos impedir. Mas aí eu vou e falo: até quando a gente vai deixar esse medo nos prender? Se Jesus fala que é conosco, se Jesus fala: vai que eu sou contigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus nos garante isso. Então não tem do que a gente ter medo. Se a gente tem certeza que é o Senhor e estamos no caminho reto, irmãos, não tem erro. Não tem como negócio nenhum dar errado. Propósito nenhum dá errado. Se tem o Senhor no meio e você tem certeza que você não está passando a perna em ninguém. Você tem certeza que se o Senhor te abençoar, você vai ser fiel a Ele. Não sei por que o Senhor está comentando isso, mas o Senhor fala que Ele está no negócio. Se você não está fazendo negócio com ímpio, porque tome muito cuidado. Crente não faz negócio com ímpio. Presta atenção. Crente não tem laço com ímpio. E mesmo assim, irmãos, não é porque é da igreja que você vai fazer negócio. Primeiro ora, jejua, confirma com o Senhor, que o Senhor confirma. Então, presta atenção em qualquer negócio que você for fazer, para depois você não falar que Deus não avisou. Porque Deus, quando Ele está no negócio, o primeiro sinal de Deus, quando Ele está no negócio, é que tudo dá certo. Esse é o primeiro sinal. As coisas começam a caminhar e não tem obstáculo. Se você começar a orar e der passo e começar a dar impedimento, volta atrás. Volta atrás, ora e pede a confirmação do Senhor. Que é que nem eu estava falando com um jovem que foi na célula, no culto do jovem, né, no encontrão, sábado. Não precisamos ter vergonha nenhuma de descer um degrau. Porque eu estava dando exemplo para ele da vida cristã, né? Que ele falando que ele tinha, ele se sentia envergonhado, né, Pati? Porque não sabia tanto quanto a gente. Aí eu falei para ele: não, Paulo, você é novo na fé. E a vida da gente é como uma escada. Cada dia você tem que subir um degrau. E se tiver que voltar atrás e descer um degrau, desça, que não é vergonha nenhuma. O importante é você subir com firmeza. O importante é você saber o que você está fazendo. E é assim nos negócios da vida também, no dia a dia da gente. Se tiver que voltar atrás, irmão, volte. Se tiver que avançar 2 degraus, avance. Só não queira chegar no topo antes de pisar no primeiro degrau. Porque aí
a coisa não vai funcionar. Porque a vida do cristão é assim, é por etapa, é por processo. Cada etapa tem o seu processo. Então não queira pular, faça certinho. Não tem como dar errado. Não tem, o Senhor abençoa. É como esse cego aqui. Acredito eu que quando ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Acredito eu que ali foi nascendo uma fé. Foi nascendo uma fé. Ele foi perseverando. Ele foi perseverante, irmãos, aqui. Pode ver que ele repete, não sei, não me recordo agora se é 2 ou 3 vezes que ele grita. E o povo ainda manda calar a boca. Eu imagino o povo xingando ele. Cala a boca, cego. Sai aqui do meio. Você está atrapalhando. Não vai dar certo. Jesus não vai curar você, não. Ele tem coisa mais importante para fazer. E não é assim na vida da gente, quando a gente está no meio da luta. Muitas vezes você não pensa assim, não vai dar certo. Esse aqui não é para mim. Isso não é para mim. Isso é para a pastora, é para o pastor, é para o diácono, mas para mim não é, não. Mas, porque era isso que o cego falava para o cego aqui: fica quieto, para de falar. Você está enchendo o saco. Chega. Imagina isso. Imagine ele no meio da multidão ouvindo isso. O povo empurrando ele. Mas não, ele foi persistente. É o que me chama a atenção dele. Aí é que ele gritava mais alto. Vocês vão mandar eu calar a boca? Peraí. Vou gritar mais alto. Jesus! Imagine ele no meio da rua gritando que nem louco. Né? E até que, o que aconteceu? Jesus ouviu. Jesus teve de misericórdia dele. E por que Jesus não vai ter de misericórdia de você e de mim? Acho que vai. E diz a palavra que Jesus chamou ele. E quando Jesus chamou ele, Jesus perguntou para ele assim: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia? Se a palavra diz que Jesus sabe tudo, vê tudo, nada passa oculto aos olhos dele? O que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus faça hoje para você? Qual é a sua dificuldade? O que a capa está impedindo você de dar passos? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua luta? O que te impede de buscar Deus verdadeiramente? Igual esse cego. O cego aqui era a visão dele. Aí você vai falar: nossa, pastora, tem certeza que era a visão? Tenho, porque você vai ver aqui no último versículo. Era a visão. Por quê? Porque ele não sabia para onde ir. Ele não sabia como agir. E devia ser totalmente humilhado pelas pessoas. Totalmente aqui criticado pelas pessoas. Pisoteado. Passava fome. A palavra fala que ele vivia mendigando. Palavra triste, né? Você viver mendigando pão. Viver da boa vontade dos outros. Viver daquilo que os outros te oferecem. E se der, porque pode dar qualquer coisa que você vai comer, você não vê. Você não sabe o que está comendo. Não é fácil. Ontem eu estava vendo a série de Esther. Tinha, né, um leproso na rua. Não sei se vocês acompanham a série. E um dos médicos lá do rei perguntou para ele assim: como pode você adorar um Deus que não existe? Adorar um Deus que não te tira desse sofrimento. Olha como você está. Você está leproso, você está imundo. Você vive das migalhas dos outros. Aí ele falou assim: nada dessa terra tem futuro. Nada daqui eu vou levar, porque a minha glória não está aqui nesse mundo. Nesse mundo eu posso até ter sofrimento. Nesse mundo eu posso até ser leproso, mas a minha glória está lá no céu. O meu reinado é quando eu morrer. E isso é verdade, irmãos, porque aqui na terra a gente podemos ter sofrimento, podemos ter luta, podemos ter dificuldade,
mas a certeza e a convicção de quando a gente morrer, para onde a gente vai, isso a gente tem que ter no coração. Não importa se aqui você é rico, se aqui você é pobre, se aqui você tem carro, se você tem casa, se você não tem, não importa. Não importa se você come arroz, se você come feijão, não importa nada disso. Nada disso, nem a riqueza e nem a pobreza pode tirar você do foco, que é Jesus Cristo. Não importa o tamanho da sua dificuldade. Muitas vezes a gente se entristece porque Deus não abriu a porta, porque o carro está ruim, ou porque não tem carro, ou porque não tem casa, ou... tudo é motivo para a gente. Se você tem casa, você se entristece por outra coisa. Se você não tem, você se entristece porque não tem. Sempre vai ter um motivo na sua vida que você vai colocar dificuldade, porque somos seres humanos. Mas isso, irmãos, não pode nos impedir de ter a certeza que tudo nessa terra passa. E tudo fica. Até hoje, eu não morro de... nem vou me cansar de falar. Eu nunca vi ninguém ser enterrado cheio de ouro. E nem levar casa, e nem levar carro, e nem levar nada. Pelo contrário. Deus é tão fiel. E eu digo para ele assim, às vezes eu fico imaginando, gente, como Deus é Deus, né? E Ele pensou em tudo. Porque você caça uma falhinha desse tanto, e você não acha. Porque até esse corpo da gente, a gente não vai servir lá no céu. Nem o corpo vai servir. Então não importa se é branco, se é preto, se é gordo, se é magro. Não importa. É lógico que temos que cuidar, porque por enquanto o Espírito Santo ainda habita nele. Não pense que é porque esse corpo não vai subir que você vai maltratar ele, não. Não podemos maltratar também não, porque Deus vai cobrar. Tem que ter sabedoria, senão daqui a pouco vai falar, a pastora falou. Não, sabedoria, viu? Mas eu digo assim, mas nesse corpo realmente vai subir para o céu. É novos corpos, novo corpo, novas vestes. É tudo novo. Por aí tira. Por isso que o coração da gente tem que estar sempre esse cego aqui. Crendo nas promessas do Senhor. Que foi o que Ele fez aqui. Ele gritava. Até Jesus falar para ele, o que você quer que eu te faça? O que você quer? Fala aí, fala. Eu imagino Jesus falar assim, fala. Já estou cansado. Estou de saco cheio de ouvir você falar. Jesus, tem misericórdia de mim. Mas não. Deus não se cansa da gente, pelo contrário. Deus ama. A palavra do Senhor diz, se tem coisa que Deus mais gosta, é de um coração quebrantado. É a coisa que Ele mais ama, é um coração quebrantado. Como você pode ter um coração quebrantado? Falando com o Senhor, orando com o Senhor, sabe? Elogiando Ele. Não só pedindo, porque muitas vezes a gente tem a mania de orar, só pedir. Não, em vez de você pedir, muda. Agradece ao Senhor. Agradece pelo que o Senhor já fez na sua vida. Pelos dias que você tem aqui na terra ainda. Para que o Senhor possa te abençoar. Para que o Senhor possa ter misericórdia de ti. Para que o Senhor possa fazer com as coisas de tudo certo. Porque é isso que o Senhor quer com a gente. Igual desse cego aqui. Tanto é que o Senhor falou, você quer ver? É isso que você quer? Então veja. Então veja. O Senhor não mandou ele olhar, o Senhor mandou ele ver. Usada, né? O que será? Porque olhar e ver tem dois significados diferentes, né? O Senhor não falou para ele, tá bom, então daqui para frente você vai olhar. Por quê? Porque olhar, irmãos, é assim. Olhar, você vai passar o olho e vai apenas olhar. Quando você vê, não, é diferente. Você vê, você toca, você apalpa. É diferente. Ver e olhar. Então o Senhor não queria só que ele olhasse. O Senhor queria que ele visse. Tudo. O que o Senhor queria que ele visse? Tudo aquilo que o Senhor estava fazendo por ele e tudo aquilo que o Senhor já fez. Porque como a Bíblia não relata se ele era cego de nascença ou não, mas acredito eu que devia ser, ele precisava ver a criação do Senhor. As coisas boas que o Senhor tinha feito na terra. Que tudo que o Senhor faz é bom, agradável. E o Senhor queria isso. Por isso que o Senhor falou para ele, veja, é isso que você quer? Então veja. E
diz a palavra aqui no versículo 52, fala assim: e Jesus disse: vá, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Ele não parou. Jesus sabia que ele não queria só o milagre. Jesus sabia que se ele visse, como Jesus falou para ele assim, então veja. Jesus sabia que ele ia seguir, tanto é que ele seguiu Jesus pelo caminho. E tanto é que até hoje, a história desse cego ficou na história, né? Porque até hoje a gente fala dele. Até hoje, a gente pode ler essa história 1 milhão de vezes. Que 1 milhão de vezes a gente vai tirar coisas para a nossa vida. Sempre vamos tirar. Eu sempre, quando eu vou ler a palavra para trazer, ou até mesmo em casa, eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de me colocar no personagem. Às vezes até estranho, né? Mas eu gosto de me colocar ali do personagem. Que nem desse cego. Eu fico imaginando a alegria dele seguindo Jesus. Ele deve ter saído salteando e pensando: nunca mais eu vou ser enganado por ninguém. Nunca mais ninguém vai me passar a perna. Porque a partir de hoje eu estou vendo. A partir de hoje eu vejo tudo. A partir de hoje eu posso selecionar as pessoas que vão andar comigo. A partir de hoje eu posso selecionar quem vai cuidar de mim. Eu posso ver o que eu vou fazer. A partir de hoje, todas as coisas na minha vida começam a mudar. E o primeiro passo que ele deu foi seguir a Jesus. E acredito eu que ele deve ter seguido Jesus até o fim da vida dele. Só que nós não precisamos viver um milagre desse, porque nós já vivemos milagres todos os dias. Todos os dias o Senhor faz milagre na nossa vida, faz na vida da nossa família, do esposo, da esposa, dos filhos. O Senhor nos livra de acidentes, de desastres que a gente nem sabe. Se a gente olhar o jornal, gente, que nem eu estava vendo essa semana, um ônibus bateu e ele ficou de pé em cima do véu, ficou de pé assim. Até o jornalista, que era o Joel, falou assim: nossa, eu achei que ele tinha caído da ponte. Porque o ônibus bateu e ficou de pé. Só que não tinha ponte, porque era ali numa serra. Sabe? E dali, acho que só se feriu, acho que umas 10 pessoas, o resto não. Aí o Senhor fala: nossa, olha o livramento. Né? Olha o livramento que Deus deu. E isso serve para a gente também. E o jornal e essas coisas ruins que acontecem todos os dias. Né? Então eu acredito, irmãos, que só o fato da gente poder acordar, louvar o Senhor, deitar em paz com os nossos filhos ali do lado, sabe, já é um milagre. Porque quantos pais, quantas mães, quantas famílias não vão dormir chorando? Ou porque perdeu alguém, ou porque não sabe nem aonde está. Por isso que eu falo sempre, tanto nos jovens como quando eu prego também, ensina o caminho que o seu filho deve andar. Educa eles no caminho do Senhor. Porque eles sempre vão estar ali do seu lado. Ele sempre vai estar do seu lado. Então você não vai passar a noite chorando. Eu falo, eu louvo a Deus por Deus ter me resgatado enquanto meus filhos eram pequenos. Porque eu pude ensinar os dois. Então hoje eu não choro por nenhum dos dois. Graças a Deus, glória a Deus. Porque às vezes eu vejo minha mãe chorar pelos meus irmãos, que muitas vezes não sabem nem onde está. E nós que temos a oportunidade de estar na igreja, eduque seu filho, ensine. Sabe, a própria palavra diz: ensine seu filho no caminho que se deve andar, para que amanhã ele não se afaste dos caminhos do Senhor. E é verdade, irmãos, ninguém dá aquilo que não tem. Pelo contrário, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então não deixe de ensinar, leia, sabe, com seus filhos, louve com eles, louve, sabe, ore com eles,
a importância de você estar orando, a importância de você estar ensinando, sabe? Porque aí você fala, pastora, você quer dizer que se eu criar meus filhos na igreja, eles não vão sair? Às vezes até sai. Porque eu tenho o testemunho do meu marido. Foi criado na igreja e acabou saindo. Mas uma coisa, irmãos, não saiu do coração dele, que foi o temor a Deus, que foi o que ele aprendeu. Porque aquilo que a gente aprende, ninguém tira. Ninguém toma. E cadê ele? Onde ele está hoje? Hoje ele está nos caminhos do Senhor de volta. E do mesmo jeito são nossos filhos. Se eles aprenderem, mesmo que eles saiam um dia, eles voltam, pastor aqui, voltou a honra e glória do Senhor, sabe? E assim são muitos que saem e voltam, porque Deus tem promessa. E Deus não é homem de quebrar promessa. Deus não é homem de quebrar aliança. Então creia. Volta para a igreja, assim, em nome de Jesus, né? E vai seguir a Jesus igual esse cego aqui. Esse cego, quando ele se converteu verdadeiramente, quando ele foi curado, a gente fala se converteu porque ele foi curado, né? Ele teve intimidade com o Senhor. Ele seguiu Jesus. Ele foi atrás de Jesus. E acredito eu que nunca mais ele largou Jesus. Até o fim da vida dele. Porque a experiência que ele teve foi tremenda. Assim como nós temos também em nome de Jesus. Porque louvado e exaltado é o nome dele, né? Se a gente parar para pensar, a nossa vida já é uma experiência. A nossa vida já é um milagre. Nós já somos um milagre do Senhor. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.